Exposto, gerente do banco zomba de mulher humilde ao rasgar cheques, sem saber que ela é a dona. O dia estava ensolarado em Três Rios quando Dona Maria entrou no banco local, com um sorriso esperançoso e os cheques na mão. Era o resultado de anos de trabalho duro na roça, cultivando a terra com amor e sacrifício para garantir uma vida melhor para seus 3 filhos. Mas, no momento em que cruzou a porta do banco, o casarão que parecia acolhedor se transformou em um palco de humilhação. Bruno, o gerente prepotente, se achava o rei do lugar. Ao ver Maria, seu olhar se iluminou de deboche. Ele pegou os cheques, que eram a realização de um sonho, e começou a fazer piadinhas, zombando da simplicidade daquela mulher guerreira. Rasgou os cheques na frente dos funcionários, que riram como se fossem todos cúmplices da mesma escrotidão. Maria, no entanto, manteve-se firme. Seu coração disparava, mas sua fé não vacilou. Ela tinha um objetivo: dar um futuro à sua família. Quando saiu do banco, o peso da humilhação a seguiu, mas a força da comunidade não tardou a aparecer. Amigas, vizinhas e até mesmo um amigo agricultor se aproximaram, tocando seu ombro, oferecendo palavras de encorajamento. Elas sabiam que ela não estava só. As vozes suaves, como um canto de solidariedade, ajudaram a acalmar sua alma ferida. O que Bruno fez foi errado, Maria. Não podemos deixar isso assim, dizia uma amiga, com raiva no olhar. Mais do que a amizade, Dona Maria começou a entender que sua luta não era apenas sua, mas de todos aqueles que trabalhavam arduamente e eram invisibilizados por pessoas como o Bruno. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Reconhecendo que a dor que sentiu era parte de uma estrutura maior, Maria começou a traçar um plano. Lembrou-se de suas raízes e dos desafios que superou para educar seus filhos enquanto trabalhava de sol a sol. Era nesse momento de reflexão que algo se acendeu dentro dela. E se ela fosse uma investidora no banco? A verdade era que ela não era apenas uma dona de casa, mas uma das acionistas do banco que Bruno desmerecia. Quando decidiu viver com simplicidade, nunca imaginou que enfrentaria essa desdenho. O clímax se aproximava. Maria soube que Bruno seria chamado para uma reunião, e sua presença seria fundamental. A tensão na sala era palpável quando Dona Maria entrou. Todos ficaram em choque, suas expressões de incredulidade, ante a revelação da verdadeira identidade daquela mulher que, para eles, era apenas uma produtora rural. Ela se levantou e encarou Bruno, a indignação fervendo em suas palavras. O que começou como uma piada se tornará uma lição obrigatória. Sua voz ressoou, poderosa e firme, e pela primeira vez, todos os que riram dela sentiram a responsabilidade da injustiça que perpetuaram. A sala ficou em um silêncio profundo, a realidade da dura verdade que Maria estava compartilhando caía como um peso em seus corações. A história estava longe de terminar, na verdade, estava apenas começando. Como Bruno reagiria a essa revelação antes de todos ali? Seria ele capaz de mudar sua visão distorcida sobre o valor das pessoas? A determinação de Maria poderia inspirar um novo caminho para todos que um dia foram desmerecidos. O futuro era incerto, mas uma coisa era certa: Dona Maria não iria se calar novamente. O silêncio na sala era ensurdecedor. Maria, com o coração acelerado, encarou Bruno, que agora parecia uma sombra da sua arrogância anterior. Sua expressão tinha mudado, e os funcionários, antes cúmplices, estavam tão surpresos que mal conseguiam conter a respiração. O desdém que ele havia demonstrado na manhã anterior parecia ter desaparecido, dando lugar a uma mistura de confusão e constrangimento. Eu sou uma das acionistas desse banco, Maria afirmou, a voz firme e carregada de emoção. E hoje eu vim aqui para reivindicar não apenas o que é meu, mas para que todos vocês entendam que não se deve menosprezar aqueles que trazem comida à mesa com dignidade e esforço.
Nós somos mais do que números em uma planilha. Bruno tentou recuperar a compostura. Maria, ele começou, mas a sinceridade que poderia ter estado em suas palavras tinha evaporado. Ela não estava disposta a ouvir as desculpas dele. Não quero ouvir o que você tem a dizer. Você e seus insultos não definem o que sou e o que a minha família representa, respondeu Maria, cheia de coragem. Viu algumas cabeças assentindo ao seu redor. Instrumentos da mesma organização que haviam a ridicularizado hoje estavam começando a enxergar que o valor de uma pessoa não é medido por suas roupas ou pela aparência. As vozes da comunidade estavam lá, ecoando dentro da sua mente. As histórias de homens e mulheres que haviam lutado e caído. Aqueles que, muitas vezes, haviam seguido pela estrada do silêncio. O que Maria buscava não era apenas justiça pessoal, mas um espaço onde cada batalhador, cada sonhador e cada trabalhador pudesse ser valorizado, independente da sua classe social. Uma das funcionárias, Karina, finalmente tomou coragem para se manifestar. Maria, você é uma inspiração. O que podemos fazer para ajudá-la? A pergunta estava impregnada de um reconhecimento coletivo. O clima na sala havia mudado completamente. Aquela mulher simples, que sempre foi vista como insignificante, agora se tornava a voz de muitos. Maria sorriu, sentindo uma onda de gratidão. Precisamos nos unir. Não só para que meu caso seja ouvido, mas para que a dignidade de todos seja respeitada. Bruno agora observava com um misto de raiva e receio. O cenário que se desenrolava era muito diferente do que ele havia planejado. Os olhares que ele recebia de seus colegas estavam longe de ser de apoio, havia um questionamento evidente sobre suas ações. Maria percebeu que a chama dentro de si havia aceso algo maior. E quero que todos saibam que essa é uma luta que eu não pretendo travar sozinha. Maria continuou, visando outra linha além de Bruno. Seja um funcionário ou um cliente deste banco, cada um aqui tem um papel e uma responsabilidade. Ao final da reunião, Bruno tentou retomar o controle, mas Maria já havia desnudado sua posição. O embate não foi apenas com ele, mas com um sistema que frequentemente virava as costas para os humildes. Enquanto os funcionários começavam a murmurar entre si e a discutir o que havia acontecido, Maria se despediu e saiu da sala, mas não sem sentir que uma nova estrada havia sido aberta. Fora do banco, esperava vê-los na luta por justiça e dignidade. Só que havia uma nova questão pairando no ar: como Bruno reagiria diante da pressão crescente de seus próprios funcionários? Eles começariam a exigir mudanças ou se deixariam levar pela pressão da liderança? Maria estava apenas começando, e sua batalha poderia estar farpando um tecido muito mais complicado do que havia imaginado. Ao voltar para casa, a determinação pulsava em suas veias. Ela sabia que isto era apenas um passo, um movimento inicial. O que estava por vir poderia ser ainda mais desafiador e revelador. O que de fato aconteceria quando os verdadeiros investidores do banco começassem a exigir mudanças? Maria mal conseguia conter a adrenalina que pulsava em seu corpo, enquanto caminhava pelas ruas em direção à sua casa. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa, mas a beleza do entardecer era ofuscada pela intensidade do momento que acabará de viver. Ela se sentia como uma guerreira em meio a um campo de batalha, e embora os ferimentos ainda estivessem frescos, havia um ardor de esperança queimando dentro dela. Ao entrar em casa, foi recebida por seu filho, Miguel, que a olhou com curiosidade, percebendo que algo havia mudado nela. Mãe, você está diferente. O que aconteceu? Sua voz era doce, misturada com a inocência de uma criança que via sua mãe como uma heroína. Maria sorriu, mas não pôde conter a emoção. Miguel, você não acredita, mas eu fiz algo grande hoje. Algo que pode ajudar muitas pessoas. E, enquanto contava tudo ao garoto, seus olhos brilharam com a mesma intensidade da reunião. Era um resumo do que havia vivido, das palavras que havia pronunciado, do poder que ela tinha finalmente abraçado. Então você é tipo uma super-heroína, mãe? Miguel perguntou, com a admiração estampada no rosto. Sim, meu amor, ela respondeu, abraçando-o com força. Mas sou uma super-heroína de verdade, porque a minha luta é pela justiça e dignidade de todos nós. Naquela noite,
Maria teve dificuldade para dormir. Sua mente girava em torno da possibilidade de mudanças. E a cada pensamento, mais cenários surgiam, os funcionários do banco começando a se mobilizar, os clientes se unindo por seus direitos. O que seria necessário para que todo aquele clima de união se solidificasse? Seu coração palpitaria ao considerar a magnitude do que ela estava diante. Nos dias seguintes, Maria decidiu agir. Arregalou os olhos ao contemplar a ideia de criar um pequeno grupo de apoio, uma rede onde as vozes dos menos favorecidos poderiam se unir. Com o apoio de alguns conhecidos, ela começou a procurar formas de expandir sua mensagem. Para isso, faria reuniões com os funcionários do banco e outros acionistas que também se sentissem incomodados com a atuação da diretoria. Contudo, um pensamento persistia em sua mente: e Bruno? Ele continuava a ser uma parte importante do quebra-cabeça. Como ele reagiria quando percebessem que a maré estava mudando? Ela imaginava uma batalha a cada esquina, um embate a cada conversa. E então a pergunta emergiu: seria ele um aliado ou um obstáculo? Uma semana após a reunião, Maria recebeu um telefonema inesperado. Era de Karina, que parecia agitada. Maria, temos que nos encontrar. O ambiente no banco está se transformando, e parece que algumas pessoas começaram a se manifestar. Mas há rumores de que Bruno está tramando algo. O coração de Maria acelerou. O que poderia ser essa tramóia? Ela sabia que novos desafios estavam por vir, e que cada passo dado até agora era uma preparação para o que ainda estava por vir. Mas, a coragem que havia cultivado a impulsionava para a frente. Maria respirou fundo, sentindo a determinação em seu peito. Diga-me quando e onde. Eu vou fazer parte disso. Ela sabia que não poderia desistir, não agora. Cada pequeno avanço era um passo para a verdadeira transformação. E assim, enquanto se preparava para o encontro com Karina, Maria percebeu que a luta estava apenas começando. As engrenagens da mudança estavam se mexendo, mas ela não podia prever o que o futuro reservaria. Em sua mente, uma pergunta ecoava incessantemente: e se, na verdade, Bruno estivesse prestes a descobrir um segredo que viraria o jogo a favor dele? A incerteza era amarga, mas a esperança de mudança era mais forte. Maria mal conseguia conter a ansiedade quando chegou ao café onde se encontraria com Karina. As mesas estavam cheias, mas em sua mente só havia espaço para preocupação. O que Bruno estaria tramando? As palavras de Karina ecoavam como um sino, o ambiente estava mudando, e Maria era a razão disso. Aquela era a hora de agir, de concretizar o que havia sonhado. Assim que avistou Karina, seu coração acelerou. A amiga estava sentada perto da janela, seus olhos expressando uma mistura de entusiasmo e medo. Ao sentar-se, Maria não hesitou em perguntar: o que está acontecendo? Você disse que algumas pessoas começaram a se manifestar, e Bruno, ele está tentando desacreditar a sua luta. Maria, Karina explicou, com a voz baixa, mas firme. Conversei com algumas pessoas que trabalham no banco, e ele está usando a influência dele para manipular os opinadores. Existem rumores de que ele pretende apresentar uma proposta que colocaria você na linha de fogo. Uma maneira de te silenciar. Um nó se formou na garganta de Maria. Era isso que ela temia, um ataque direto à sua coragem, uma tentativa de desmerecer seu valor. Mas ao mesmo tempo, sentiu que a oportunidade de se unir a outros nunca pareceu tão real. Precisamos agir rápido. Não podemos deixar que isso aconteça, disse ela, firmemente. Precisamos nos unir ainda mais. Organizar uma assembleia, trazer todos os que a apoiam. Karina sentiu o brilho da determinação refletido em seus olhos. Mais do que isso, precisamos expor as mentiras que estão sendo contadas. Precisamos fazer uma coletiva, mostrar que somos fortes juntos. As horas se passaram naquele café, onde cada palavra trocada parecia repleta de esperança e entendimento. Elas decidiram convocar uma reunião emergencial com todos os funcionários que se opunham à diretoria do banco. A visão de poder coletivo começava a tomar forma, como uma chama que se acende ao sopro da verdade. Ao saírem do café, Maria sentiu o ar mais fresco em seus pulmões. A determinação pulsava dentro dela como um tambor, lembrando-a de sua missão. Mas a incerteza em relação a Bruno persistia.
E se ele fizesse algo drástico? E se, em sua tentativa de frear a mudança, ele revelasse algo que Maria desconhecia? Enquanto caminhava pelas ruas, já cercada pelos pensamentos da próxima ação, Maria sentiu que a vida estava prestes a oferecer um teste final à sua resiliência. Desviar de obstáculos se tornará parte de sua rotina, e agora era o momento de enfrentar a verdadeira batalha pelo que acreditava. A reunião foi marcada para a próxima semana. Maria sabia que cada um dos presentes levaria suas histórias e esperanças, como um fardo que se tornaria mais leve quando compartilhado. Mas, na calada da noite, ao olhar para o céu estrelado, não pôde evitar a sombra que pairava sobre seus pensamentos. E se a verdade que Bruno estava guardando a desgastasse? Se existisse algo em seu passado que pudesse vir à tona e embaralhar suas cartas? Uma nova dúvida surgia: seria sua luta por justiça forte o suficiente para desmantelar as artimanhas de Bruno? Maria sentia o peso da responsabilidade em seus ombros. Ela não queria apenas vencer, queria que a vitória fosse a voz de muitos. Quando a noite finalmente caiu, uma inquietude misturava emoção e receio em seu coração. Sua luta estava apenas começando, mas a pergunta pairava: ao expor a verdade, quantas vidas ela realmente mudaria e quem estaria disposto a lutar ao seu lado quando as sombras finalmente se aproximassem? Maria acordou cedo naquela manhã, os raios do sol filtrando-se pelas cortinas como um sinal de que o dia estava finalmente ali. Mas a luz não trazia alívio. Enquanto se arrumava, seu coração batia acelerado, como se estivesse antecipando um grande evento, e ao mesmo tempo, uma tempestade. A assembleia estava marcada para mais tarde, e a pressão sobre seus ombros parecia cada vez maior. Ao olhar-se no espelho, notou os olhos amarrotados, reflexo das noites em claro. Secou as lágrimas que teimavam em brotar. O que passou não importava mais. O que valia era o que estava por vir. Maria respirou fundo, sentindo a coragem pulsar aquela força que vinha de dentro e que agora não poderia falhar. Na hora marcada, o salão estava repleto. Colegas de trabalho, inspirados pelas mensagens que havia enviado, preenchiam as cadeiras. Um murmúrio parecia um eco de vozes esperançosas, e ao olhá-los, Maria percebeu que cada um carregava uma história de luta, um desejo de mudança. Karina estava ao seu lado, e a confiança em seus olhos servia como um farol. Maria tomou posição em frente à plateia, sentindo a adrenalina subir. Obrigada por estarem aqui hoje, começou, a voz firme, mas ao mesmo tempo, vulnerável. Estamos enfrentando tempos difíceis. Bruno, nosso gerente, está usando sua influência para desacreditar o nosso trabalho, e isso não é justo. Os sussurros de apoio cresceram. Um ao outro acenavam com as cabeças, e Maria podia sentir a tensão transformando-se em solidariedade. Era um momento decisivo. Precisamos nos unir. Ele não pode, sabemos fazer isso sozinhos, precisamos da força de todos nós. As palavras reverberavam no ambiente. Ela via rostos se iluminando, uma centelha de esperança sendo alimentada e crescendo. Um dos supervisores se levantou, seu olhar determinado. Nunca estivemos tão juntos. Estamos com você, Maria. As palmas começaram a ecoar pelo espaço. Era o tipo de apoio que Maria esperava, mas que nunca tinha certeza se viria. Agora, a energia pulsava como eletricidade, e um novo alicerce para a luta estava sendo construído. Mas, tão logo essa onda positiva a envolveu, Maria ouviu o som da porta se abrindo com força. Bruno estava ali, parado à entrada, como uma sombra que se materializava em um mar de luz. O ambiente imediatamente se silenciou, a adrenalina foi substituída pela tensão. Ele se aproximou, um sorriso arrogante no rosto. Uma reunião clandestina, não é? Como ovelhas se reunindo para se revoltarem, ele disse, com um tom de desprezo. Maria não retrocedeu. Não vou me deixar intimidar, Bruno. Estamos aqui para reivindicar o que é nosso. O que você está fazendo é injusto e vai acabar. Bruno riu, mas havia uma sombra de nervosismo em seu olhar. Ah, Maria, você acredita que pode derrotar um sistema? Eu sou parte dele. Aquilo feriu como uma punhalada, mas não a faria recuar. Ela precisava expor a verdade, e, nesse momento, não só sobre o que estava acontecendo dentro do banco.
Havia algo mais. Uma ligação direta entre os dois que poderia desfazer a máscara dele. Você não me conhece, e isso é um erro que pode custar caro. O murmúrio entre os colegas retornou agora mais intenso. Um clima de expectativa pulsava, como se todos soubessem que aquele não era apenas um confronto entre eles. Era uma batalha por quem tinha a voz e o controle. Maria não tinha o poder do mundo, mas ela tinha sua verdade. Enquanto Bruno tentava se posicionar, um grande peso emocional pairava no ar. Como se um segredo prestes a ser revelado pudesse mudar as regras do jogo. O que ele sabia que poderia alcançar, ou melhor, que poderia ser descoberto? A atmosfera estava elétrica, e Maria já sabia que sua luta verdadeira começava agora. O que mais Bruno estava escondendo? Seria mais do que apenas palavras. Com o coração acelerado, Maria olhou bem nos olhos de Bruno e, em um fio de voz, disparou: "A verdade sempre vem à tona, Bruno, e eu sei que você está mais exposto do que imagina." Os olhares se cruzaram, e o silêncio absoluto daquele momento trouxe uma nova pergunta à tona. Maria estava pronta para as consequências que isso traria? Maria sentiu o coração disparar ao encarar Bruno. O silêncio era profundo, como se o tempo tivesse parado apenas para aquele confronto. A sala pulsava com expectativa, os rostos dos colegas demonstrando tensão e nervosismo. Maria podia ouvir o próprio coração ecoando em sua mente, cada batida como um tambor chamando-a para a batalha. Bruno, percebendo a mudança no clima, ajustou o sorriso no rosto. Mas havia algo por trás da fachada, um lampejo de insegurança. Ele respondeu à provocação dela com uma risada nervosa, mas o olhar que lançou a ela foi puro desprezo. Você realmente acha que a voz de uma simples funcionária pode fazer diferença em um mundo como o nosso? Disse. Sim, eu posso. E não sou só eu. Estamos todos aqui, prontos para desafiar você. A voz de Maria subia, atraindo a atenção de todos na sala. Ela sabia que não poderia falhar nesse momento. Havia tantos sonhos, tantas aspirações ali, e ela era a porta-voz de todos. Um murmúrio de aprovação correu pelo grupo. O supervisor que antes apoiara Maria agora se adiantou novamente. Bruno, você ultrapassou todos os limites. Essa luta não é apenas da Maria, é de todos nós. Bruno, finalmente perdendo a calma, deu um passo à frente. Vocês acham que podem se unir contra mim? Isso é quase cômico. Ele gesticulou, como se desprezasse a presença deles, mas seu olhar traiu uma preocupação crescente. Maria percebeu que a confiança dele começava a vacilar, e isso a encorajou. Você não entende, não é? Maria respirou fundo, concentrando-se. Nós não precisamos de poder. Precisamos da verdade. E você pode tapar o sol com a peneira, mas só vai conseguir por um tempo limitado. As palavras saíam dela como se fossem balas, cada uma certeira. Bruno hesitou, a expressão mudando. Maria percebeu que a dúvida dele aumentava. A sala estava agora em um estado vibrante, como uma panela de pressão prestes a estourar. Mas ele não cedeu. A verdade? Você fala como se soubesse algo sobre a verdade. O que você realmente sabe sobre o que acontece aqui? Você não é nada para mim. Um insignificante peão nesse jogo. A raiva era palpável, e o desprezo em suas palavras galvanizava a determinação de Maria. Ela sentiu a adrenalina subir. O que ele estava escondendo? O que ele temia que pudesse ser revelado? Vou te mostrar o que eu sei, Bruno. Você não é tão intocável quanto pensa. A determinação era clara em sua voz. Bruno arquejou, e o burburinho na sala aumentou. Maria estava prestes a alcançar o que ela não sabia que lutava. Você sabe da auditoria que está chegando. Daqueles documentos que sumiram. A visão de algo muito mais profundo fez Maria tremular. Se a verdade vier à tona, se eu tiver isso em mãos, você vai perceber que seu poder não é absoluto. E todos nós, ao nosso modo, vamos lutar. Os colegas ao redor aplaudiram, mas a sombra de dúvida revestiu-se de uma nuvem de apreensão. Será que havia realmente algo em sua afirmação? Bruno esfregou a nuca, agora visivelmente desconfortável.
O nervosismo dele se transformava em desespero, e uma ideia opressiva começava a pairar entre eles. Você realmente acha que pode me ameaçar assim? Falar em documentos que nem existem? Bruno estava próximo de perder a compostura. Maria viu um pequeno movimento no fundo da sala. Karina estava com o celular na mão. Pessoal, olhem isso, ela disse, elevando a voz, como se tivesse encontrado um tesouro. Maria e Bruno se viraram ao mesmo tempo, e os olhos de Maria brilharam ao perceber que a informação evasiva poderia colocar tudo a perder para ele. Karina, você encontrou algo? É melhor vocês darem uma olhada nisso. A sala silenciou mais uma vez enquanto todos se viraram para a tela do celular. Os corações batiam rápido, e a sensação de que uma tempestade prestes a estourar estava só começando a se formar. O que aquela tela revelaria? E, mais importante, quais seriam as consequências desse momento? Maria tinha certeza que a luta estava apenas começando, e ela não poderia mais recuar. O silêncio que se seguiu à fala de Karina parecia quase ensurdecedor. As palavras pairavam no ar, enquanto todos aguardavam, com o coração na garganta, o que a tela do celular poderia mostrar. Maria sentiu um frio na barriga. O que eles estavam prestes a descobrir poderia mudar tudo. Karina mexeu com o celular, e a luz da tela iluminou seu rosto, refletindo a ansiedade que todos compartilhavam. Era um vídeo. Em um primeiro instante, ficou apenas um borrão, mas logo se tornou nítido. Maria observou a gravação de uma conversa. Bruno estava lá, com um grupo de pessoas em torno de uma mesa, rindo e zombando de alguém. O que capturou a atenção era uma conversa claramente sobre práticas escusas dentro da empresa. Olhem isso, sussurrou um dos colegas ao lado de Maria, a respiração pesada com o peso da revelação. Bruno parecia menos um diretor e mais um vilão desmascarado. As pessoas acreditam em confiança, mas os números falam a verdade, e isso é apenas um jogo. A gente faz o que for preciso, não se esqueçam disso, dizia Bruno no vídeo, com um sorriso arrogante. A cada palavra dele, a expressão de Maria mudava, a indignação se transformando em um desejo voraz de justiça. Não! Espera, isso não pode ser real. Bruno, agora pálido, se viu em uma roda de fogo, a incredulidade fazendo seu olhar oscilar entre os colegas e Karina. Maria não conseguia desgrudar os olhos do celular. A verdade estava ali, escancarada. O que mais aqueles documentos e a conversa podiam esconder? Os murmúrios aumentaram. Gritos misturados ao desespero dos que agora sentiam que a força que Bruno achava que tinha, na verdade, era apenas uma miragem. A sala fervia de emoções, raiva, indignação e esperança. Maria sentiu a energia do momento. Isso é apenas o começo, Bruno. Você pode sorrir como se nada estivesse acontecendo, mas a verdade está aqui, exposta. As pessoas que você menosprezou estão armadas com um conhecimento que pode derrubar toda a sua estrutura de poder. Quem você pensa que é? Bruno bateu com a mão na mesa, mas sua voz não tinha mais a segurança de antes. A máscara estava caindo, e ele sabia disso. Esse vídeo não é nada. Vocês não têm provas. Karina levantou a mão. Temos. E a auditoria que você mencionou está prestes a descobrir exatamente o que acontecia nas sombras dessa empresa. Não é só isso, temos mais informações aqui. Ela acenou para o grupo. Um clima tenso dominou a sala. O que Karina tinha em mãos poderia significar uma reviravolta. O grupo começou a se organizar, encarando Bruno como se ele fosse um leão encurralado. O rosto dele ficou vermelho, e os olhos brilharam de um jeito que Maria nunca vira. Ele estava próximo de perder tudo. Aquela era a oportunidade que ela precisava para unir ainda mais as vozes ao seu redor. Vamos, pessoal! O que vocês decidem fazer? Maria se virou para os colegas. Isso é sobre união. Isso é sobre lutar pelo que é certo. Podemos acabar com isso de uma vez. O grupo começou a se agitar, murmúrios de apoio surgiam. Vamos encorajar a verdade a se levantar, e não vamos parar até que isso aconteça. A determinação de Maria contagiava a todos, e Bruno, percebendo que a maré estava mudando, viu que o tempo estava se esgotando.
Vocês vão se arrepender disso. Ninguém vai acreditar em vocês. Ele gritou, mas a voz soava vazia, como o eco de uma caverna sem fundo. Karina se aproximou de Maria e sussurrou: "O que vamos fazer agora?" O vídeo e os documentos podem salvá-los, mas ele ainda tem a vantagem de manobrar e o tempo está correndo. A pergunta ficou ecoando na mente de Maria, e um nó se formou em seu estômago. Ela sabia que a vitória não viria fácil, mas não poderia parar. A tempestade estava apenas começando, e a batalha pela verdade prometia ser mais intensa do que eles imaginavam. O que eles fariam com a informação em mãos? Será que era hora de buscar apoio fora da empresa? As estratégias se misturavam em sua mente, mas uma coisa era certa: em breve, a verdade teria que ser apresentada à frente, e isso poderia desencadear um efeito dominó na vida e carreira de Bruno. Ela sentiu uma mistura de esperança e medo, sem saber que o verdadeiro desafio estava prestes a ser desvendado. O clima na sala estava carregado de tensão. Maria sentiu seu coração bater acelerado. A adrenalina corria em seu corpo, e pela primeira vez em muito tempo, ela se sentia viva. Aquela era uma oportunidade de confrontar não só Bruno, mas todo um sistema que parecia imbatível. Com o grupo ao seu lado, ela podia enxergar uma saída. "Vamos reunir todos os dados que temos. Preciso da ajuda de vocês", disse Maria, tomando a frente. "Precisamos de provas concretas e testemunhos. Esta é a nossa chance de mudar tudo isso." A sala começou a fervilhar com discussões. Algumas pessoas já estavam escrevendo anotações no celular, outras murmuravam sugestões, mas havia também rostos de apreensão. Karina, ao seu lado, a olhava com um brilho nos olhos. Ela sabia que aquele era um momento decisivo. "E se ele tiver aliados que possam nos calar?" questionou Clara, uma colega que sempre teve um olhar crítico sobre as táticas de Bruno. "Precisamos ter coragem", respondeu Maria, sua voz firme. "Se não encararmos isso agora, como iremos viver sabendo que ele continua fazendo o que bem entende? Não podemos mais ter medo." Os olhares foram se cruzando, um a um. Entre eles, um sentimento comum foi crescendo. O desejo de se livrar daquele fardo, de ver a verdade triunfar, tomou conta do ambiente. Assim, um plano começou a se formar, fragmentado, mas potente. Karina, sempre rápida em ações, começou a listar os aliados que poderiam ajudar. "Eu conheço alguns ex-funcionários que podem estar dispostos a falar. Alguns até têm gravações de reuniões secretas. Precisamos agir antes que Bruno perceba que estamos de olho." "Ótimo!" Maria exclamou. O time começava a se mover. "E quanto aos documentos que a gente já tem? Precisamos organizar tudo isso. Quem pode me ajudar a fazer esse levantamento?" Dentre os presentes, alguns levantaram as mãos. Cada um ali se transformava em uma peça fundamental de um quebra-cabeça que prometia revelar a face oculta da empresa. Maria se sentia como uma líder pela primeira vez na vida, um peso lhe caía dos ombros. Enquanto todos trabalhavam, o pensamento de Maria girava. No fundo, ainda havia dúvida: e se tudo desse errado? E se Bruno conseguisse reverter a situação? A imagem de Bruno a olhando com desprezo a assombrava, como uma sombra persistente. Mas a vontade de fazer a coisa certa superava suas inseguranças. "Nós acreditamos um no outro, e isso é mais forte que qualquer poder que ele tenha. Não podemos esquecer que estamos lutando por justiça, por aqueles que não têm coragem de falar", disse Maria, levantando a voz para encorajar mais os colegas. A sensação de unidade pulsava ao redor. O grupo ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. Maria podia sentir a energia se transformando, crescendo a cada momento. Eles estavam prontos para o que viesse a seguir. A batalha pela verdade estava se formando, e com ela uma nova aliança. Por um instante, o murmúrio se tornou um rugido quando todos concordaram em ir em frente. Bruno tinha seus segredos, suas mentiras despudoradas. Agora, era hora de desmascará-lo. Mas antes que o plano tomasse forma, o telefone de Karina tocou. Ela olhou para o visor, e seu rosto mudou em segundos. "Bruno, ele quer falar com a gente", anunciou, a voz falhando um pouco.
O golpe foi tão repentino que tirou o ânimo do grupo. A sala se encheu de murmúrios ansiosos, e Maria sentiu o gelo na espinha. A tentativa de Bruno de contatar eles era um aviso. O tempo estava se esgotando, e a verdade precisava subir à superfície, mas como enfrentar o homem que era quase um titã diante deles? Isso pode ser uma armadilha, sussurrou Clara, a cara de preocupação surgindo ao lado de Maria. Precisamos decidir. O que fazemos agora? A pergunta assombrou cada um deles. Maria sabia que a escolha que fariam naquele momento poderia mudar tudo. A resposta ressoava em sua mente. Era hora de dar um passo à frente. Mas estaria essa decisão correta? E o que Bruno realmente queria? Um novo desafio lhes aguardava, e a vida deles nunca mais seria a mesma. Karina ficou alguns segundos paralisada, fitando a tela do celular como se estivesse diante de um monstro. O silenciamento da sala era ensurdecedor, o murmúrio de vozes ansiosas se tornará um sussurro. Maria sentia o coração pulsando forte no peito, uma mistura de medo e determinação. Temos que decidir agora, insistiu Maria, tentando resgatar a coragem que antes pulava dentro deles. Os olhares se direcionaram para Karina, que ainda hesitava. Ele quer uma reunião hoje. Aparentemente, ele tinha algo importante para discutir e pediu que estivéssemos presentes. Ela respondeu, a voz trêmula, como se cada palavra estivesse carregada de incerteza. E, naquele momento, o plano que estava fervilhando na sala começou a parecer uma miragem distante. O que exatamente Bruno queria? Maria se lembrou do desprezo nos olhos dele, da forma como ele manipulava e intimidava todos à sua volta. Se ele está nos convocando, deve ser porque está preocupado, disse Clara, quebrando o silêncio. Mas podemos usar isso a nosso favor. Ir até ele pode ser a nossa chance de obter informações, de observar o movimento dele. A ideia cresceu na sala, como uma chama que se reacende ao sopro da brisa. O grupo começou a supor possibilidades. Acenaram com as cabeças, suas expressões mudando de apatia para uma centelha de determinação. O medo estava ali, mas a coragem crescia. E se formos em grupo? Todos nós juntos. Não demos a ele o poder de nos intimidar. Juntos, somos mais fortes, Maria concluiu, sentindo uma onda de confiança renovada. Sim. Concordou Karina, despertando da letargia. Precisamos ser astutos. É hora de saber como ele realmente pensa. Nós vamos lá, mas precisamos estabelecer um plano. Não podemos sair desarmados. Enquanto o grupo se dividia em pequenos times, discutindo estratégias, havia uma nova energia no ar. A empatia e a solidariedade estavam pulsando em cada um, fazendo com que aquele momento transformasse o medo em esperança. A conversa fluiu absorvendo todas as ideias. Maria escutou atenta, observando cada detalhe da expressão dos amigos, as preocupações, os sorrisos nervosos. O medo ainda existia, mas agora a força do coletivo era imbatível. Como uma orquestra prestes a tocar a sinfonia mais poderosa de suas vidas. Com o plano montado, decidiu que lideraria o encontro. Era seu momento de brilhar e mostrar a coragem que guardara por tanto tempo. No caminho para a reunião, Maria sentiu um frio na barriga. Trouxe à mente cada injustiça vivida, cada lágrima derramada por conta da opressão. Por um instante, a imagem de sua mãe, a mulher que sempre lhe dizia que a voz dela era uma arma, veio à tona. Levante-se, Maria. Você tem poder. Ouvirá a mãe dizer. A consciência da sua força a envolveu como um manto quente novamente. Ao se aproximarem da entrada da sala, um silêncio sepulcral tomou conta, e Maria percebeu que estava prestes a enfrentar não apenas um homem, mas todo um sistema que machucava pessoas ao seu redor. O grupo estava a poucos passos de um dos maiores confrontos de suas vidas. Quando entraram, a presença de Bruno era palpável, como um peso que ameaçava os ombros de cada um deles. Ele estava ali, no centro da sala, com um sorriso irônico, como se soubesse de algo que ninguém mais sabia. Ah, vocês vieram! Esperava que a coragem de vocês os trouxesse até aqui, ele disse, com um olhar que parecia atravessar suas defesas e revelá-los por dentro. Maria trocou um olhar com cada um da equipe. O teste havia começado.
Nós estamos aqui para ouvir o que você tem a dizer, Bruno, ela declarou, sua voz firme, mas o coração acelerado. Mas a verdade estaria prestes a ser revelada, e o que Maria não sabia era que o jogo estava apenas começando. A atmosfera estava intensa, como se estivessem prestes a abrir uma caixa de Pandora. Bruno riu e cruzou os braços. Ótimo! Eu também tenho algo a dizer. E vai mudar tudo para vocês. O clima na sala estava pesado. O ar parecia gelado, e o coração de Maria pulsava com uma mistura de nervosismo e determinação. O grupo tinha se preparado para esse momento com afinco, cada um carregava a esperança não apenas de se defender, mas de instaurar uma mudança real dentro do banco e, quem sabe, além dele. Maria, Karina, e todos vocês, eu convidei cada um aqui por uma razão simples, começou Bruno, seu tom de voz carregado de uma confiança que parecia desmoronar a cada palavra que seguia. Eu posso garantir que vocês não têm a menor ideia do que estão lidando. Maria não se deixou intimidar. Com um passo à frente, ela proclamou, estamos aqui porque nos cansamos de sermos tratados como inferiores, Bruno. Você acredita que pode nos silenciar, mas a verdade está do nosso lado. O semblante de Bruno escureceu. Ele já não exibia o sorriso arrogante de antes. Acha mesmo que sua voz é mais forte que minha influência? Acha que seu esforço vale mais do que tudo que eu consigo controlar? É exatamente por isso que estamos aqui, interveio Karina, adicionando sua força ao discurso de Maria. Para mostrar que temos uma força que não pode ser comprada, e que cada um de nós vale mais do que você imagina. Estamos prontos para lutar. A discussão começou a se intensificar, o tom se elevando. Maria e Karina olharam umas para as outras, compreendendo que a solidariedade do grupo estava em jogo, e que o momento de lutar pela verdade já havia chegado. Bruno, percebendo que estava perdendo o controle da situação, começou a lançar ameaças sutis. Se vocês continuarem com essa ideia, não tardará muito para que sua reputação se afunde. Informações podem ser manipuladas, e a auditoria que vocês pensam que vai salvá-los pode virar seu pior pesadelo. Você realmente quer arriscar tudo isso, Maria? Mas Maria, armada pela coragem coletiva, não hesitou. Não somos jogadores em seu tabuleiro, Bruno. Sua manipulação não funcionará mais. A verdade sobre sua conduta dentro do banco já começou a se espalhar, seus segredos estão a um passo de serem revelados, e você não vai conseguir escapar. Nesse momento, um dos colaboradores de Bruno, nervoso, levantou a mão. O que você está fazendo, Bruno? Isso não é o que representa nossa empresa, não deveria ser. Devemos fazer a coisa certa para todos. O olhar de Bruno se estreitou, e um lampejo de raiva atravessa seu rosto. Ele não estava apenas discutindo com Maria, agora, sua própria equipe começava a se voltar contra ele. E então, a porta da sala se abriu, e uma figura imponente entrou. Era o CFO do banco, um homem que sempre manteve distância dos conflitos da diretoria. Mas hoje, sua expressão mostrava uma determinação que Maria nunca havia visto. Bruno, o que eu estou ouvindo não parece nem um pouco bem. Os sussurros cresceram. A testada de Bruno se enrugou, e seus olhos saltaram. O suor começou a escorrer de sua testa. Estávamos apenas discutindo questões de rotina, ele tentou justificar, mas havia algo nas palavras que soava falso. Essa não é uma discussão de rotina, e você sabe disso, afirmou o CFO, avançando. Eu não vou ser cúmplice de seus jogos. Vamos ouvir o que eles têm a dizer. As palavras do CFO foram como um raio de esperança. Maria sentiu um calor no peito ao perceber que outros também estavam prontos para lutar. Bruno, sua hora chegou. Não temos medo de você. A verdade precisa ser iluminada, e nós a traremos à tona, disse ela, com a determinação fortalecida por aqueles que estavam se unindo à sua causa. Isso não vai acabar bem para vocês, Bruno esbravejou, mas seu tom não tinha mais a mesma segurança. Ele estava encurralado. As palavras de Maria e a presença do CFO pareciam ter desmoronado sua fortaleza. Enquanto a conversa fluía, Maria propôs um encontro com a comissão de ética do banco, para que as práticas injustas de Bruno fossem analisadas e discutidas.
E quando os colegas concordaram em apresentar o vídeo que Karina havia encontrado, Maria sentiu que uma nova aliança estava se formando. Bruno, agora um homem acuado, lançou um olhar desesperado. Vocês não podem fazer isso! Vocês estão ferrando com suas carreiras. Podem acabar presos. Sua voz tremia, e seu desespero se tornava tão palpável que até os mais céticos começaram a duvidar se ele era realmente o líder que coordenava o banco. Não seremos mais silenciados. O que você considera um jogo é a vida real para nós, Bruno. Murmurou um dos funcionários, com os olhos ardendo em determinação. A tensão na sala seria palpável. Maria sabia que aquilo era apenas o começo de um novo capítulo. Olhando em volta, viu as expressões de determinação nos rostos de seus colegas. Eles não seriam mais apenas os peões do jogo de Bruno. A luta por justiça tinha começado, e esta batalha seria lembrada na história daquele banco. Ao final, Maria sorriu. A sensação de vitória estava no ar, mas ela sabia que o caminho seria longo. Estava prestes a defender não só sua dignidade, mas a de todos que a apoiavam. Quando saiu pela porta, o sol brilhava como nunca. A tempestade que antes parecia se aproximar agora abria espaço para novos horizontes. Ela olhou para o céu e fez uma promessa a si mesma: iria lutar não somente por ela, mas por todos aqueles que já foram invisíveis. Era o momento de transformar dor em esperança e isso, ela não hesitaria em fazer. Maria, com o coração cheio de determinação, caminhou para a frente, finalmente abraçando seu poder, e a certeza de que agora sabiam que juntos eram invencíveis. E antes que tudo terminasse, ela olhou para a câmera e declarou: por favor, não deixem que outros silenciem sua voz. Se inscrevam no canal, deixem um like, comentem suas reações e compartilhem essa história com 5 amigos que também precisam saber que nunca devemos nos calar diante da injustiça. Vamos juntos fazer a diferença!